Pois é, Sociedade Anônima, já tinha os trailers do próximo episódio, vocês já viram uma prévia do que vem por aí. Começamos agora, gente, o tipo societário mais completo e mais complexo que a gente tem no direito brasileiro, as sociedades anônimas reguladas pela Lei 6.404 de 1976. Entendam, a sociedade anônima não é anônima propriamente dita, porque não é permitido no Brasil a emissão de títulos, ações ao portador. Elas são, na verdade, títulos nominativos. Se você olhar a ação, você não vai ver nome de ninguém. Mas essa ação, esse título, esse certificado de ação, tem lá um númerozinho. Se você for até o livro de registro de ações, que é um livro obrigatório para todo mundo que emite ações, você vai ver que aquele númerozinho está vinculado ao nome de uma pessoa. Consequentemente, você descobre quem é o titular dessa ação. E quando você vende essa ação para alguém, existe a transferência desse título para essa pessoa. Então, na verdade, o que a gente chama de sociedade anônima não é tão anônima assim, mas o fato do nome não aparecer ali já nos mostra que ela é uma sociedade de responsabilidade limitada. Ou seja, os acionistas perdem no máximo aquilo que eles investiram nas ações. Por isso a gente chama isso de sociedade anônima, porque não há identificação nos títulos de quem são esses acionistas. Tudo bem, gente, assim, primeira visual, tal, tem dois tipos de sociedade anônima. A de capital fechado, a de capital aberto. A de capital fechado é super simples, muito parecida com a limitada, inclusive. Pelo menos duas pessoas se juntam, vão lá, protocolam na junta comercial, fazem o arquivamento do registro constitutivo do seu estatuto social. É uma sociedade estatutária, já não é mais uma sociedade contratual. Mas no mínimo duas pessoas vão lá fazer registro, a negociação é só entre eles, não tem oferta pública de ações, não tem participação da CVM, a coisa é super simples. O nosso problema está na sociedade de capital aberto. A sociedade de capital aberto é aquela sociedade que tem uma oferta de forma pública as suas ações, os seus títulos, os seus valores mobiliários. E é exatamente por isso que antes de qualquer coisa, seja para quem quer criar uma sociedade de capital aberto, seja para quem quer abrir o capital de uma sociedade de capital fechado, a primeira coisa que a gente precisa é de autorização da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, a sociedade de capital aberto é aquela que oferta as suas ações na Bolsa de Valores, e a de capital fechado é aquela que só tem negociação de forma individual, como acontece também com a cessão de cotas nas limitadas. Certo? A gente já diferenciou então uma da outra, nós já entendemos o funcionamento estrutural básico da criação, daqui a pouquinho vem o passo a passo. Agora a gente volta na integralização do capital social. Como é que eu posso integralizar o capital social de uma sociedade anônima? Só lembrar lá das limitadas, a lógica é a mesma. Dinheiro ou bens, crédito também, desde que eu garanta a existência e solvência desse crédito. Agora, lembrando da diferença das SA para as limitadas, lá nas limitadas, quando eu entrego um bem, se ninguém fala nada da avaliação, assumem responsabilidade por essa avaliação por 5 anos. Aqui na SA não funciona assim. Na assembleia de criação da sociedade, nós vamos ter a nomeação de peritos que analisarão o valor do bem, que será dado para integralização de acordo com a perícia. Então aqui nós temos essa pequena diferença entre as limitadas e SA, nenhuma novidade, porque nós já havíamos comentado sobre essas diferenças em momentos anteriores. Certo, pessoal? Então vamos lá, seguindo o nosso assunto, vamos falar um pouquinho sobre as modalidades de valores das ações. Eu tenho o valor nominal de uma ação, que nada mais é do que a divisão do capital social pela quantidade de ações. Então, se eu tenho um capital social de R$100.000 e tenho 100 ações, o valor nominal seria de R$1.000 por ação. Quando eu falo em valor patrimonial, o que eu mudo é a forma de calcular. O valor patrimonial leva em consideração o patrimônio social pela quantidade
de ações. Então, às vezes, o meu capital social é de 100 mil reais, mas o patrimônio social é de 1 milhão, não é de 100 mil. Então, se eu tenho 100 ações, eu vou dividir o meu 1 milhão por 100 e vou chegar ao resultado aqui do valor patrimonial das minhas ações. Só lembrem de um pequeno detalhe, gente. Lá nas limitadas, se o meu patrimônio social fosse inferior ao capital social, os sócios responderiam pela diferença. Ou seja, o capital social era o mínimo garantido. Aqui nas SA, não. Aqui nas SA, o capital social tem que existir. Tanto é assim que nas assembleias ordinárias anuais, aquelas assembleias que acontecem efetivamente todo ano, existe necessariamente o reequilíbrio do capital social. Se a sociedade anônima teve prejuízo, na assembleia ordinária, esse prejuízo deve ser considerado para a redução do valor do capital social e, consequentemente, a redução do valor nominal das ações. Então, lembrem que existem duas possibilidades de assembleia, a ordinária e a extraordinária. E não é por escolha. A lei diz quando e o que pode ser tratado pela assembleia ordinária. Tudo que não estiver relatado ali é objeto de assembleia extraordinária. A assembleia ordinária, dentre outros assuntos, vai tratar do reequilíbrio do capital social. E ela acontece no mínimo uma vez por ano. No mínimo não, ela acontece uma vez por ano, sempre até 4 meses após o fechamento do exercício do ano anterior. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, então, voltando, nós temos mais duas formas de calcular o valor das ações, o que a gente chama de valor de negociação e valor econômico. Se a gente olhar o valor de negociação e o valor econômico, a gente pode fazer um paralelo, uma analogia aí com a venda de um carro. Quando você vai vender o carro, tem sempre o valor que o avaliador diz que vale o seu carro. Olha, esse carro vale 100 mil reais. Esse é o seu valor econômico. O carro representa no seu patrimônio 100 mil reais. Você anuncia o carro, espera 1, 2, 3 meses e o maior lance que você recebe, a maior oferta que você recebe pelo carro é de 80 mil reais. Significa que o valor econômico dele é de 100, mas o valor de negociação, o melhor que você conseguiu, é de 80. Por esse motivo, os valores são diferentes. E nas ações funcionam da mesma forma. Existe uma avaliação que te diz o valor econômico, quanto aquilo vale no seu patrimônio, mas existe o valor que você consegue efetivamente arrecadar pela sua ação. Então, nesse caso, valor econômico, valor de negociação. Tranquilo, meu povo? Estão vendo que assim, o nome assusta mais do que a matéria propriamente dita. Mas vamos supor que eu quero fazer o meu IPO, a minha oferta inicial de ações. IPO é uma sigla em inglês, Initial Public Offer, que significa oferta pública inicial. Então é aquela primeira oferta das ações. Quando eu vou fazer o meu IPO, eu tenho que estabelecer um preço de emissão de ações. Preço de emissão é o valor que eu quero pela subscrição das ações. É a primeira subscrição, é aquele valor que eu estou pedindo pelas ações. Entendam que o preço de emissão não pode nunca ser inferior ao valor nominal. Porque se fosse, eu fraudaria o capital social. Se o valor nominal é exatamente o capital social sobre a quantidade de ações, eu não posso emitir as ações num valor que não atinja o capital social que eu pretendo. Então, o que você vai anotar no seu caderno? O preço de emissão das ações vai ser, no mínimo, igual ao valor nominal dessas ações. Pode ser maior? Pode. O que gera o capital ágil, o capital de negociação, um capital extra para essas sociedades anônimas. Tudo bem? Então, o preço de emissão nunca inferior, mas pode ser superior ao valor nominal dessas ações. Agora, falando do passo a passo, como é que a gente pode efetivamente constituir uma sociedade anônima de capital aberto? Nós vamos pedir autorização para a CVM, vamos fazer o IPO, a oferta pública inicial, e testar esse IPO por 6 meses. Se nós conseguimos 100% de subscrição, ainda não estou falando de integralização, 100% de subscrição nesses 6 meses, ao lançamento, à assembleia efetiva de criação dessa sociedade anônima. Se a gente não conseguir essa subscrição em 6 meses, finge que nada aconteceu e deixa para lá. Conseguimos? Vamos chamar uma assembleia geral, essa assembleia vai avaliar o patrimônio, nomear administrador, determinar a criação da sociedade,
Tudo isso sai dessa primeira Assembleia Geral. Nomeado administrador, ele tem 30 dias para efetivar o registro dessa sociedade anônima e depois mais 30 dias para dar publicidade a esses atos. Se ele não cumprir com os prazos e der prejuízo para os acionistas, responde ele por perdas e danos. Não tem muito segredo na criação, até porque a Lei 6.404 é uma lei autoexplicativa. E esse passo a passo que nós estamos tratando está lá no artigo 80. O que diz no artigo 80? Diz isso que vai aparecer aí na sua tela agora. A constituição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares. Primeiro, subscrição de pelo menos 2 pessoas de todas as ações em que se divide o capital social fixado no estatuto. Segundo, realização como entrada de 10% no mínimo dos preços de emissão em dinheiro. Significa que eu posso integralizar de outras formas, mas pelo menos 10% em dinheiro, salvo no caso das instituições financeiras que demandam pelo menos 50% em dinheiro. Depósito no Banco do Brasil ou em outro estabelecimento bancário autorizado pela CVM, na parte do capital realizado em dinheiro. O disposto no número 2 não se aplica às companhias para as quais a lei exige realização inicial de parte maior, que é exatamente o que diz a Lei 4.595, que trata da criação das instituições financeiras. Se a sua SA é uma SA de subscrição pública, e aí vem os sinônimos, subscrição pública também pode ser chamada de subscrição sucessiva ou simplesmente de capital aberto. Tudo isso significa a mesma coisa, enquanto o contrário seria de capital fechado, subscrição instantânea ou capital fechado. Tá certo? Esses são os sinônimos. Se a gente fala de capital aberto, tem alguns requisitos a mais, não basta aqueles requisitos do artigo 80. A gente vai além disso, que foi o que nós tratamos no início do bloco. Vamos ver lá o que a gente precisa para a subscrição de capital aberto? Colocação das ações emitidas junto aos investidores com a necessidade de subscrição em até 6 meses. Então aqui é o tal do IPO. Convocação pelos fundadores da Assembleia Geral após a subscrição de uma assembleia para avaliar os bens, constituir a sociedade. Qual é o quórum mínimo? É o quórum geral para a maioria das assembleias, pelo menos metade do capital social em primeira convocação. Não foi atingido, segunda convocação, qualquer quórum, não tem quórum mínimo para a segunda convocação. Isso vale para qualquer assembleia, gente, não tem quórum mínimo para a segunda convocação. Nenhuma SA pode entrar em funcionamento sem ter os atos constitutivos arquivados e publicados. Por que eu coloquei essa observação aí? Por um fato muito simples. As limitadas, o registro de uma limitada pode retroagir 30 dias. Significa que a limitada pode começar a funcionar sem o registro, desde que ela se registre até 30 dias, porque vai haver essa retroatividade do registro. Se passar de 30 dias, ela vai ser tratada como sociedade em comum, ou seja, uma sociedade sem registro. No caso da SA, ela não pode nem iniciar o seu funcionamento se ela não tiver o registro efetivado. Tudo bem? Então, voltando aqui, nenhuma SA pode entrar em funcionamento sem ter os atos constitutivos arquivados e publicados. E, se houver demora no cumprimento, aquele prazo de 30 mais 30 dos administradores, são os próprios administradores quem respondem pelo prejuízo. Então, os administradores, a partir da sua nomeação, têm lá um prazo de 30 dias para registro e mais 30 dias para publicação desses atos. Vamos lá. Posso fazer alteração de capital social numa sociedade anônima? Não só posso, como devo. Principalmente no que diz respeito a prejuízo e redução, o que nós comentamos sobre o tópico das assembleias ordinárias. O artigo 166 da lei, das SA da Lei 6.404, traz para a gente situações em que eu posso aumentar o capital social. E como nós dissemos lá nas limitadas, aumentar capital social não é nosso problema. O nosso problema é reduzir o capital social. Quanto ao aumento, acompanhem comigo o artigo 166 da Lei 6.404. Diz o seguinte: o
capital social pode ser aumentado por deliberação da Assembleia Geral Ordinária para correção da expressão monetária do seu valor. Ou seja, para fazer uma correção do valor, hoje a gente precisa de um valor maior do que precisava antes. Por deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, observado o que a respeito dispuser o Estatuto, nos casos de emissão de ações dentro do limite autorizado no Estatuto. Gente, preste atenção num detalhe. Quem autoriza emissão de ações é a Assembleia. O que pode acontecer é o Estatuto já ter uma pré-autorização de emissão de novas ações. Nesses casos, o Conselho pode determinar essas emissões porque elas já estão autorizadas. Se não tiver essa autorização, ou se as emissões autorizadas já estiverem esgotadas, só a Assembleia pode determinar a emissão de novas ações. Obviamente, se eu emito novas ações, eu amplio o meu capital social. Tudo bem? Vamos continuar lá então, 166. Por conversão em ação de debêntures, que são, na verdade, os valores mobiliários que representam títulos de dívida. Eu emito debêntures para receber dinheiro. É um título de empréstimo, é um mútuo. E esse mútuo pode, quando previsto, ou seja, em algumas situações, ser conversíveis em ações. Quando for conversível em ação, obviamente, autorizada a emissão de debêntures, vai ser autorizada também a emissão de novas ações na data do pagamento. Então, debêntures, partes beneficiárias e bônus de subscrição nada mais são do que valores mobiliários distintos das ações, mas que em alguns casos podem gerar a emissão de novas ações. Por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, convocada para decidir sobre reforma do Estatuto. Então, o que eu comentei com vocês, se não há autorização de aumento ou se estiver esgotada, eu preciso fazer uma alteração contratual, uma alteração estatutária, para poder emitir novas ações. Dentro dos 30 dias subsequentes à efetivação do aumento, a companhia requererá ao registro do comércio a sua averbação, ou seja, nas juntas comerciais, nos casos números 1 a 3, ou arquivamento da ata da Assembleia de Reforma do Estatuto, no caso número 4. E o Conselho Fiscal, olha a observação que eu havia feito anteriormente, se em funcionamento, que o Conselho Fiscal é de existência obrigatória, mas de funcionamento opcional. Deverá, salvo nos casos número 3, ser obrigatoriamente ouvido antes da deliberação sobre o aumento do capital, se estiver em funcionamento. Caso contrário, não há a necessidade de ouvi-la. Vamos lá no 169 agora. O aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas importará na alteração do valor nominal. Imaginem que eu tenho aqui um capital social de 1 milhão e tenho aqui, vamos supor, 100 mil ações emitidas. 1 milhão de ações emitidas, vamos arredondar esse negócio. 1 milhão de reais e 1 milhão de ações emitidas, cada ação vale aí R$1. Imagine que nós tivemos, opa, esse R$1 aqui ficou meio esquisito, né? R$1. Imagine que nós tivemos um lucro aí muito grande nessa companhia no decorrer do tempo, e a gente resolve pegar 500 mil reais desse lucro e passar para o capital social. A partir do momento que a gente faz isso, eu altero o meu valor nominal, que era de R$1, para R$1,50, porque eu alterei a continha básica, um dos elementos, capital social, sobre número de ações. Se eu mudei o capital social, obviamente eu mudo também o valor nominal da mesma. Para subscrever novas ações, para eu emitir novas ações, eu preciso necessariamente de pelo menos 3/4 de subscrição das ações anteriores. Eu não posso emitir novas ações se eu não tiver pelo menos 3/4 de subscrição das ações anteriores. Tudo bem? Agora, quando a gente fala de redução do valor das ações, nós vamos passar lá para o artigo 173, para em seguida
entrar no procedimento de reembolso. O artigo 173 diz para a gente o seguinte: a Assembleia Geral poderá deliberar a redução do capital social se houver perda até os montantes do prejuízo. Aqui, obviamente, nós estamos falando naquela Assembleia Ordinária Anual que eu havia comentado sobre a necessidade de reequilíbrio do capital. A proposta de redução do capital, quando de iniciativa dos administradores, não poderá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral sem o parecer do Conselho Fiscal, de novo, se em funcionamento. E a partir da deliberação de redução, ficarão suspensos os direitos correspondentes às ações, cujos certificados tenham sido emitidos até que sejam apresentados à companhia para substituição. Gente, atenção, o meu certificado diz que a minha ação vale X, houve redução, agora ela vale X menos Y. Óbvio que eu não tenho interesse nenhum de correr lá para mudar o valor do meu certificado, ele vale menos agora. Por esse motivo, a Lei 6.404 diz que os direitos dele estão suspensos até que você procure para emitir novos certificados com valor menor, para forçar você a emitir esses novos certificados. O tópico aqui do artigo 45 da Lei 6.404 é o reembolso, que é outra forma de redução de capital social. Nós só temos que tomar cuidado para não confundir o reembolso com o direito de recesso das limitadas. No direito de recesso, um sócio pediu para sair simplesmente porque queria sair. E lembre, gente, direito de recesso não é a cessão. Cessão de cotas é quando eu passo minhas cotas para outra pessoa. Direito de recesso é quando eu devolvo para a sociedade e a sociedade me indeniza. Aqui no reembolso é a saída de um sócio dissidente. Houve alguma votação na Assembleia que o sócio foi contra uma mudança de finalidade social, que ele não concordou. Então ele pede o reembolso porque ele foi um sócio dissidente, ele não concorda com essas mudanças. Então o reembolso é diferente do direito de recesso lá nas limitadas. Tudo bem? Aqui nas SA a gente até tem um resgate, quando a sociedade, a companhia compra de volta. O direito de reembolso é a indenização do sócio dissidente. Vamos lá no artigo 45 ver como é que funciona esse reembolso. O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, a companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação de Assembleia Geral o valor de suas ações. Se no prazo já pagou, aí vem, se no prazo de 120 dias a contar da publicação da ata da Assembleia não forem substituídos os acionistas cujas ações tenham sido reembolsadas à custa do capital social, este considerar-se-á reduzido no montante correspondente, cumprindo aos órgãos da administração convocar a Assembleia Geral dentro de 5 dias para tomar conhecimento daquela redução. Então o sócio foi dissidente. A companhia precisa indenizar as ações dele. Só que a companhia não tem capital ágil, ela só tem o capital social. Significa que ela vai ter que tirar do capital social para indenizar aquelas ações do sócio dissidente. A companhia ainda tem 120 dias para achar alguém que cubra esse buraco do capital social, que integralize valores. Se ela em 120 dias não achar ninguém, essas ações que foram indenizadas serão reduzidas do capital social. Ou seja, o montante do capital social vai ser reduzido. Outra forma de redução do capital. E, obviamente, eu preciso convocar uma Assembleia Geral em 5 dias para informar os demais acionistas para que eles se saibam que o capital social será reduzido. Tudo bem, senhores? Até aqui estamos tranquilos, razoável. Sociedade anônima, top. Calma, tem a parte mais fácil do empresarial ainda está por vir. Falência e recuperação de empresas, tranquilíssimo. Então, esse desespero é só durante esse procedimento da SA. Se não estiver tudo bem, vocês sabem onde me encontrar e eu estou sempre à disposição para resolver aí as dúvidas de vocês. No mais, a gente se encontra no próximo bloco. Vem com a gente, vem que passa.